respondendo a sua pergunta, em qual momento eu acordei para isso? Tudo isso que eu contei para você, e minha esposa nunca me cobrou de nada, mas eu não era bom para ela. Quando eu era muito, tô na igreja, eu viajei muito, queria ver muito milagre, eu queria orar muito, conheci muita gente, viajei muito. Isso não era bom para ela. Eu era ausente com a minha família, eu era ausente como esposo, né? Minha filhinha Beatriz tinha nascido, eu era ausente com a Beatriz. A gente só viajava para congregar. Para onde eu ia, queria congregar. Onde eu ia, eu queria conhecer uma igreja. Onde eu ia, eu queria conhecer o pregador. Queria conhecer, orar com aquele irmão. Eu queria ver milagre, eu queria estar no presídio. Minha vida era igreja. Só que para mim, para ela, estava bom. Ela nunca me cobrou. Só que ao mesmo tempo, eu era um homem ignorante, porque quando a gente se acha muito crente, a gente é ignorante. Quando a gente se acha muito crente, a gente responde mal. E eu falo isso sem medo, porque isso, quando você faz essa pergunta, eu vou para um processo de transformação. E quando foi isso? Quando eu comecei a gerenciar pessoas, eu trabalhei numa empresa e tive pessoas junto comigo, não é abaixo, mas junto comigo, que eu fui buscar conhecimento. Que conhecimento? Fui buscar uma formação em coach, eu fui fazer um treinamento de desenvolvimento pessoal, eu fui fazer algumas coisas que as pessoas hoje acham que, isso não precisa. Só que naquele momento de reconhecimento pessoal, porque nós também tínhamos crenças sobre a área da psicologia, né? Quem vai para psicólogo é retardado, ou é doido, ou é fraco da mente. Um monte de crença limitante que aí, às vezes até pessoas da igreja trazem para nós. Não a igreja, pessoas lá dentro. Ou meus pais antigos. Mas quando eu fui dentro dessa linha, que eu comecei a passar por todo esse processo de transformação, eu fui vendo o rude que eu era. A pessoa que, caramba, eu achava que eu era o cara, que eu era o crentão, que eu era o cheio do Espírito Santo e cheio das coisas, e na verdade não. Porque a própria palavra de Deus fala para a gente cuidar da obra de Deus dentro da nossa casa. E o que é cuidar da obra de Deus? O que é cuidar do evangelho? Cuidar da esposa. Por que a mulher tem que ser submissa? Por que a igreja tem que ser submissa a Jesus? Porque Jesus deu a vida por ela. Então a mulher não tem que ser submissa para o homem porque o homem é valente, ou porque o homem tem argumento, ou porque... Não, é porque se a mulher entender que aquele homem dá a vida por ela, ela vai ser submissa a ela. Ela vai fazer de tudo para fazer ele feliz. Então quando eu despertei isso num treinamento, e eu não tenho medo de falar que não foi dentro de uma igreja, não foi ouvindo uma pregação, não foi alguém pregando para mim, não, foi no desenvolvimento pessoal. Quando eu comecei a fazer minhas formações e fiz 4 formações em coach, fiz vários treinamentos de alta performance, fui treinador comportamental, fiz 2 formações, fui me especializar dentro dessa área para conhecer pessoas. Foi quando eu saí de lá, de uma dessas formações, e o que eu mais amo, a gente passou pelo processo, você viu, é falar sobre valores, né? Valores morais, valores éticos, e o que eu mais me especializei dentro disso, do que é ética, do que é característica, do que é personalidade. E até o corpo fala tudo aquilo, como você molda, não só para fazer leitura de influenciador ou de como você está falando. Não é só isso. É para saber como você funciona, como você entende. Por que você é calado? Por que você fala? Por que você gosta de falar? Por que você não se expressa? E eu fui conhecer minha esposa, cara. Aí eu comecei a olhar para mim e vi que eu era um ogro, achando que eu era o cara. E foi quando eu voltei para trás e pedi perdão para ela. Então, quer dizer, ali eu comecei... Vamos viajar. Até uma história maluca. Minha sogra, assim, não tenho sogra e sogro, tenho 2 pais. Né? Então eu tenho 2 pais e 2 mães, que graças a Deus me presenteou com 2 pessoas maravilhosas. E ela um dia fez a festa da Juliana de aniversário, 3 de novembro, não esqueci o ano. Nós vamos lá para aquele parque, lá no Olímpia. Uhum. Meu, o jegue aqui. Esse negócio é do mundo. Pra que essas coisas? Não, eu vou congregar, eu vou pra igreja. Isso, só eu, retardado, deixei todo mundo no hotel da hora, fui que Deus preparou, né? Pagamos. E eu fui congregar no meio do mato. Entrei lá na cidadezinha, Deus abençoou. E o irmão viu contando os milagres, deixou eu pregar para lá, voltei todo, né? No outro dia, vamos pro parque. Eu não vou fazer nada. Aí todo mundo ri de mim até hoje. O que mais brincou no parque aquático foi eu. Me quebrou. Por quê? Eu era muito religioso. Quando eu entendi o processo, depois de toda essa evolução, que eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. Primeiro a minha casa. Por isso que eu falo que hoje servir a Deus para mim é leve. Não é pesado, que nem se tornou para minha casa muito tempo. Tem que ser leve.
Então, a formação em si me trouxe o conhecimento pessoal, porque eu aplico em mim, você sabe disso. Então, eu falo, nada do que eu já passei com as pessoas, eu deixei de aplicar em mim. Hoje eu falo que eu atrasei muito da minha vida dentro dessa área, porque às vezes eu fico procurando uma perfeição dentro dos passos que eu tenho que dar, dentro da evolução que eu tenho. Mas é justamente isso. Quando eu olhei com esse conhecimento, que ele me veio através de pessoas, e aí vem essa análise de relacionamento, né, no casamento, foi quando eu comecei a buscar para minha esposa ser feliz. Então hoje, depois desse momento, que já tem um bom tempo que a gente vive assim, tudo é para ela. Então tudo primeiro, como que é? Tem casais antigos que às vezes falam, eu não vou deixar meus filhos sozinhos para sair com a minha esposa. A gente está pecando nisso, mas tem um dia da semana, que às vezes é sexta-feira, ou quarta-feira, ou terça-feira, dependendo do dia. E a gente não consegue ter a noite, porque ainda não sou rico para ter o dia todo com a minha esposa. Mas é uma noite que eu tenho eu e ela. Nem que for para ir para um lugar, vamos tomar um sorvete, vamos andar sem falar nada no shopping, vamos tomar uma casquinha da Copenhague, né? Vamos andar ali e vamos pegar na mão. É uma noite nossa. Então, quando foi isso? Quando eu acordei, tem um bom tempo isso atrás, que eu evoluí. Então eu digo isso, né? Eu acho que não foi, e não desmerecendo o processo igreja, mas não foi lá que eu encontrei essa evolução. Foi no mundo do desenvolvimento pessoal. E